Olá, meus irmãos, ouvintes e amigos da Palavra do Senhor. Que Deus nos conceda uma semana vitoriosa, cheio da sua graça. Eu quero aproveitar a oportunidade e deixar aqui um versículo da Palavra do Senhor, que se encontra no Salmos de número 3 e versos 5 e 6. Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Quando meditamos na palavra de Deus, nós conseguimos encontrar uma direção diante das circunstâncias da vida. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, biblicamente falando, em obediência à sua palavra, conseguimos desenvolver uma vida de maturidade e de equilíbrio. Mesmo passando pelas lutas, pelas provações, a gente sabe que com Deus a gente consegue dar a volta por cima. E consegue vencer com Jesus também em nossas vidas. O próprio salmista, ele escreveu o Salmo de número 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós dependemos de Deus, conseguimos vencer na caminhada de uma forma equilibrada e ciente que na vida tem grandes desafios, grandes lutas. Mas a Bíblia nos encoraja. A Bíblia, ela nos dá a segurança para não desistir diante dos desafios. O próprio salmista Davi, ele escreveu um salmo de número 56, e no seu verso 3, dizendo: no dia em que eu temer, hei de confiar no Senhor. Quantos não têm passado pelas lutas, pelas provações, e têm recuado, têm desistido? Quantos não têm parado de viver? Quantos não têm tirado a sua vida achando que o problema é o fim de tudo? E nós precisamos permanecer confiando na palavra de Deus. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4 e versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo ele passando as duras provações, mas ele sabia que o Deus que ele servia era maior do que qualquer situação da vida. E aqui Davi está dizendo: eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi está reconhecendo o senhorio de Deus, a grandeza de Deus. Davi, ele deposita sua fé em Deus, porque ele sabe que sem Deus era impossível vencer aquele gigante. Era impossível vencer as grandes batalhas que ele enfrentou. Mas ele disse lá no Salmo 91 e no seu verso 9 e 10: por fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Davi sabia o Deus que ele servia. Davi sabia que a vida oferecia grandes desafios, mas também ele sabia que com Deus era possível vencer, era possível se levantar diante das duras provações. E eu quero te dizer, não desista. Tá difícil, dói, mas não desista. Eu tenho um amigo pastor que sempre me dizia: Cosme, se for pensar em desistir, desista de desistir, mas não desista. E quando eu parava para analisar os conselhos daquele pastor, eu via que é verdade. Eu preciso me fortalecer em Deus. E nós precisamos se fortalecer no Senhor. Como diz Paulo em Efésios capítulo 6 e versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Precisamos, irmãos, estar com a nossa mente firme na palavra de Deus para vencer os desafios. Aqui, Davi está dizendo: eu me deito e durmo. Quantos não estão aí sem ter sono, sem ter alegria, sem ter vontade de viver por causa da vida que oferece grandes desafios? Quantos não estão confiando na força do seu braço, nas suas experiências, rejeitando Deus, rejeitando a palavra do Senhor? Mas esses que ficam com seu eu ou com seu ego, rejeitando Deus, não conseguem ter essas experiências, como teve Davi, de deitar, de dormir, levantar, saber que Deus está no controle. Mas eu quero te dizer, sai de cena e deixa Deus ser o autor da sua vida. Deixa Deus tomar a primazia da sua vida. Não lute contra Deus. Ele diz mais aqui: não temerei ou não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Davi diz, mesmo enfrentando os inimigos, ele não teria medo, porque Deus estava com ele. Por isso que a Bíblia diz lá em Isaías 41:10, não temas, eu sou contigo. Não te assombre, eu sou o teu Deus. Eu te ajudarei, eu te fortalecerei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Quando nós, amados, conhecemos a palavra de Deus, a gente consegue estar a cada dia vencendo com Jesus. Desistir não é a solução. Precisamos ter uma mente a cada dia consciente que lutas, problemas, dificuldades, escassez faz parte da vida. É normal. Porém, o problema não é só essas lutas, esses desafios. É como nós estamos reagindo diante deles. Porque o próprio Davi escreveu o Salmo 34:19, dizendo que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor nos livra. É confiança em Deus. A nossa confiança não pode estar nas nossas profissões, nas nossas experiências humanas, nas pessoas, não. Nossa confiança tem que estar em Deus. Que Deus te ajude, que você possa, nos momentos difíceis, lembrar de Deus, buscar o Senhor, entregar sua vida ao Senhor. Não deixe que as coisas desta vida venham te paralisar, mas que você possa entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe e continue te concedendo vitória, livramento, e que você possa ter sono para dormir, que você possa ter segurança em Deus diante das provações da vida. Mas não desista. Lembre de Deus, peça ajuda, busque socorro, faça como disse o salmista Davi no Salmo 46, que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Davi passou por grandes provações, por grandes lutas, mas todavia ele confiava em Deus. Então o segredo é confiar em Deus, irmãos. O segredo, meus amigos, ouvintes da palavra do Senhor, é estar confiando em Deus. E muitas das vezes precisamos exercer a nossa fé. A fé, ela nos turbina para poder estar superando as circunstâncias da vida. Se você está de pé, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque Deus, Ele continua te guardando. Ele continua no controle de nossas vidas. Deus te abençoe e permaneça te capacitando. E que você possa entender que Deus,
Ele é eterno, Ele é soberano. Mesmo enfrentando os desafios, como disse Davi aqui, mesmo os inimigos se levantando, cercando ele não temeria porque Deus estava com ele. Não deixe os problemas, a ansiedade, a escassez, as provações atingir a sua mente a ponto de você perder o equilíbrio da vida. Faça como disse Jesus em Mateus 11:28, a seguir: vinde a mim, todo vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mesmo confiando em Deus, vamos passar por desafio? Vamos, mas Deus está conosco. Jesus está conosco. Que Deus te abençoe e te dê um começo de semana vitorioso. Que você possa se levantar e saber: Deus está comigo e ponto final. Deus te abençoe em nome de Jesus.